paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um sábado para transmitir a palavra de Deus. E hoje nós temos uma palavra abençoada para a minha e a sua vida. São exatamente aqui em Manaus 14h55, 5 minutinhos para as 15 horas. Em outros lugares já está entrando às 16 horas da tarde. Eu falei na live passada, no sábado passado, que hoje nós ministraria sobre família, mas não vai ser possível ministrar sobre família. Eu tenho que fazer um estudo mais aprofundado, para que nós possamos colocar algo aqui sobre a família. Mas hoje nós temos uma palavra de Deus poderosamente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da palavra que nós temos hoje. E é bom esta palavra que vamos ministrar por causa de muitos acontecimentos que acontecem hoje na nossa época, no nosso dia, e nós estaremos transmitindo. Tenho certeza que essa palavra vai falar com muita gente, vai causar choque em muita gente, porque é a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Aqui o nosso irmão Samarone, homem de Deus, Mille, tem acompanhado o Samarone hoje pela live, mais de 1 hora de live. Gostei muito, meu irmão. O texto que nós vamos ler hoje são 2 textos. É muito bom hoje essa pregação, que nós vamos fazer algumas hermenêuticas, mas não fora das Escrituras, e vai ser muito gostoso, vai ser muito edificante. Nós vamos ler o primeiro versículo em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. É muito conhecido. Depois nós vamos ler em Mateus 22, 29. Oséias no capítulo 4. Se você tiver uma Bíblia, me acompanhe. Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo é presente. Para qualquer um que lê, está o versículo no presente. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Apesar de estar na velha aliança, mas o texto é bem visível, como se fosse escrito agora. E para complementar esse texto, para nós começar a ministrar, Mateus no capítulo 22, no versículo 29, diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém, amados? A nossa ministração é hoje sobre esses 2 versículos. Eu estou usando o versículo em Oséias na Antiga Aliança por causa da forma que foi escrito. O autor colocou: o meu povo é presente em qualquer instância, destruído porque lhe falta o conhecimento. E Mateus achou por bem colocar 22, 29. Errais, respondeu Jesus, não examinando as Escrituras, nem o poder de Deus. Examinar é o verbo no infinitivo. Está no verbo do infinitivo, versículo examinar, terminado com a compreender, verificar, estudar. Olha só como Mateus ele vai muito profundo nesse versículo, como Oséias também vai. Vamos um pouco falar hoje de conhecimento, graça e conhecimento. Se escutamos muitos falar sobre o púlpito das nossas instituições religiosas, na administração abençoada que nós escutamos hoje em dia e viemos escutando desde que nós confessamos a fé em Jesus Cristo, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas vamos entender Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Talvez esses dois fatores hoje alimentar, como Mateus 22, 29 e Oséias 4:6, seja o protagonista, o pilar principal de hoje está acontecendo esse avalanche de conhecimento, de heresias e de doutrinas e de ventos doutrinários que hoje está sobre o Brasil, está abalando muita gente. Por que está? Por a falta de conhecimento. Porque se tivesse conhecimento nas Escrituras, não abalava uma fé alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Bom, para nós entendermos Oséias 4:6, é preciso saber, amado, se você vê o meu olhar
baixando para cá é porque eu estou mesmo ministrando e estou lendo aqui, como o Milho colocou, Deus abençoe, e outros aqui eu vou lendo, por isso que você vai olhar meu olhar baixando, amém? Então é preciso conhecer Oséias 4:6. Porque Oséias tem escrito no capítulo 4 e no versículo 6. O que levou o homem de Deus a escrever que o povo estava sendo destruído porque não tinha o conhecimento. Mas qual era o tipo de destruição que estava acontecendo no livro de Oséias? Qual era a narração que ele estava fazendo? Exatamente, ele estava narrando o povo de Israel. Segundo o povo de Israel e Jerusalém naquele tempo que foi destruída, porque eles tinham o conhecimento de Deus, mas não tinham o conhecimento das Escrituras. Não tinham o conhecimento pleno do Deus a qual defendia Israel e também o povo de Judá que foi destruído naquele tempo. Amados, para entender esse povo, naquele tempo a ignorância de Israel, narrava Oséias, a ignorância de Israel era muito grande acerca do que estava acontecendo. E além da ignorância, quando eu falo ignorância de Israel, eu não quero generalizar toda a peregrinação de Israel, mas eu quero falar segundo a narração de Oséias, que naquele tempo os povos de Israel estavam com uma ignorância muito grande. E a ignorância, além dela ser cega, estava levando o povo de Israel e Judá a um caos que estava acontecendo. Eles estavam em guerra, estavam sendo ameaçados por outros povos e reinos, e estavam perdendo a guerra. Oséias começou a observar porque Israel e o povo de Judá, ali a nação de Judá, estava perdendo a guerra. E sabemos que era no tempo de uma comunidade semítica de um povo oriental. Não era fácil naquele tempo para eles, não era fácil, mas eles estavam perdendo a guerra, porque era necessário Israel, tinha a fé em Deus, tinha o conhecimento de Deus, mas não tinha o conhecimento do principal, as Escrituras, aquilo que estava escrito sobre os rolos dos profetas, os ensinamentos dos heróis da fé, os ensinamentos das fé, através de Abraão, Isaac e Jacó. Então eles estavam andando principalmente desgarrados, tinha ali plena convicção das suas liturgias, das suas crenças ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus que adorava segundo Jeová Jireh. Eles adoravam, mas eles não tinham conhecimento pleno do próprio Deus. Eles não tinham conhecimento de causa. E qual é o conhecimento, jovem Edson, que faltou ao povo de Judá e o povo de Israel? Exatamente em guerra, eles não tinham estratégias. O inimigo estava avançando sobre eles porque tinha estratégia e conhecimentos dos pontos fracos de Israel e do povo de Judá. Era por isso, e eles não tinham conhecimento de causa. Amados, para trazer para o dia de hoje, no mundo tão globalizado que nós estamos, no mundo globalizado de informação, o povo de Deus está sendo destruído. E é aqui que o povo de Deus, hoje em dia, em pleno século 21, está sendo engolido pelo mundo capitalista, mediático e comunista ou consumista. Nós estamos sendo engolidos porque o povo de Deus, amados, hoje não bastamos ser só crente. Nós temos que ter conhecimento de causas. É necessário o povo de Deus ter conhecimento de causas. Nesse mundo tão globalizado, capitalista, mediático e consumista que nós somos. Hoje nós se debruçamos sobre a Bíblia Sagrada, a Escritura, a Palavra de Deus. Mas como os 12 versículos que nós lemos, é necessário ter conhecimento de causa. É necessário ter o conhecimento com que nós estamos guerreando. É por isso que está essas heresias, esses fundos de doutrina hoje aí, arrasando a fé e a mente de muita gente. É a falta do conhecimento ao Deus que serve. E isso vai continuar. Daqui muita gente, você vai ver muita gente que não congrega mais, que não acredita mais, que não quer mais seguir. Por quê? Porque não tem o conhecimento do pleno Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo, ele narra a mesma narrativa de Oséias. Paulo no seu tempo, mas ele narra Israel.
que Israel estava debaixo das suas alimentações porque não tinha a sua base nos conhecimentos bíblicos. Infelizmente, hoje em dia, nós estamos sendo engolidos. Quando eu falo engolido, eu não quero falar de uma forma universal, mas de uma forma local. Muitos estão sendo engolidos, porque estão fazendo como Israel e Judá fizeram naquele tempo. Adoravam a Deus, cultuavam a Deus, iam para suas sinagogas, iam para suas reuniões, se encontravam ali em suas reuniões, em suas casas, mas não tinham conhecimento e o inimigo estava avançando sobre eles. Foi isso que o apóstolo Paulo narra quando ele fala em Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 3, ele está narrando. Amados, nós estamos sendo enganados porque nós estamos se afastando da justiça de Deus. É necessário crescer na graça e no conhecimento, e aqui nós começamos a ministrar. O que é graça? É algo imerecido. E como é que eu tenho a certeza que é algo merecido? Quando nós olhamos para o sacrifício, aleluia, aleluia, é quando nós assistimos o sacrifício que Deus coloca através do seu Filho Jesus. E através desse sacrifício, nos dá a capacidade de ter a certeza que nós estamos salvos. O que é conhecimento? Conhecimento é o ato de compreender. Lá vem o verbo de novo no infinitivo. É como diz Mateus 22, 29. Errais porque não conheceis as escrituras. É um verbo no infinitivo. Verificar, conhecer, examinar, compreender. É necessário ter o conhecimento. Conhecimento é o ato de compreender. E esse ato de compreender não se age pela emoção, mas se age segundo a razão. Quando se age segundo a razão, é porque você examina, você verifica, você compreende, para que você possa aplicar. Sabe qual é o nosso erro hoje, igreja do Senhor? Quero pregar de uma forma universal. É que nós espiritualizamos tudo e esquecemos que nós estamos enganjados dentro de uma sociedade, de um mundo capitalista, de um mundo mediático e de um mundo consumista. Esse é o nosso erro. Sabe também, é porque também muita liderança hoje age muito no transcendental, age muito no metafísico, muito no meticismo, e esquece que o homem de Deus está dizendo: louva com consciência, adora consciente, prega com consciência. Ou seja, com conhecimento, saber o que está fazendo. Esse não seria a causa de muitos hoje estão sendo levados por esse vento de doutrina? Gente, entendimento é ter a certeza de dizer algo, é ter conhecimento da causa. Exemplo, Salomão, 1 Reis, no capítulo 3, e versículo 16 ao 28, o que é que narra? Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, o que é que narra? As duas questões das duas mulheres. O filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Não, ela dormiu por cima do filho, e o filho é meu, ela pegou meu filho. Salomão tinha conhecimento de causa. Ele tinha sabedoria, mas tinha conhecimento de causa. Ah, amados, não tem como errar não. Salomão tinha plena consciência que uma mãe não quer o seu filho morto. Todo mundo conhece a história. Então ele usou conhecimento. Hoje é necessário nós termos conhecimento, tanto das escrituras, tanto conhecimento empírico também. Nós temos que seguir, observar como é que esse mundo trabalha, como é que a política trabalha, como é que o nosso representante político trabalha. É por isso que Oséias falou: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmão, Deus diz na voz de Jesus, respondeu Jesus: o povo errais porque não examina as escrituras, nem o poder de Deus. Vamos lá? Conhecimento, amados, aleluia. Conhecimento
é você ler o texto bíblico e saber interpretar. E quando nós interpretamos os textos bíblicos com conhecimento, você se aproxima do que realmente o texto quer dizer, do que realmente o apóstolo quis falar na sua escrita, o que realmente os homens de Deus quis passar. A falta de conhecimento hoje é que está destruindo a igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, eu não me refiro ao templo. Igreja, eu, pessoa. Quantos hoje não congregam mais? Quantos hoje não visitam mais? Não fazem mais a obra, tudo? Por a falta de conhecimento. E não adianta eu ter muito tempo na crença. Possa ser jovem, possa ser adolescente, pode ser obreiro, pode ser ministério. Não adianta você ter muito tempo na crença se você não tiver as raízes alicerçadas no conhecimento do que realmente é isso aqui, a palavra de Deus. Você não vai longe. O inimigo de nossas almas, ele não brinca. Ele não brinca. Vamos lá, para a gente finalizar. 15, 12 já, aqui em Manaus. Vamos fazer algumas interpretações de algum texto. A minha pregação seja para contribuir, mas vamos fazer algumas interpretações aqui no hebraico e no grego, para você ver o sentido do texto. Algumas hermenêuticas, algumas interpretações de versículos que são pregados muitos hoje, muitos rodízios, e a pessoa lê e tem uma interpretação diferente. Larissa, abre a porta dele. E aplica de uma forma diferente. E quando acontece, irmão Edson, que eu aplico diferente, não surge o efeito. Vamos fazer algumas hermenêuticas, vamos lá. Amados, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Olha o texto. É muito lido hoje. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ah, esse é o versículo do apóstolo Paulo. Não, não é do apóstolo Paulo. Está em primeiro na carta de 1 Coríntios, não é do apóstolo Paulo. Quando você tem o conhecimento de causa e você tem conhecimento nas bases, quando você lê 1 Coríntios 1,19, que Paulo está dizendo, aniquilarei, ele diz, escrito está. Ele lê o rolo de Isaías. Ah, o que tem de errado? Está errado. Não está errado, não tem nada errado. É só uma forma de interpretação, não tem nada errado nisso. Ele lê o rolo do messiânico Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 14, está lá escrito: aniquilarei a sabedoria dos ímpios, destruirei a sabedoria dos sábios. Está lá. É por isso que o apóstolo Paulo escreve, escrito está. O apóstolo Paulo, ele só tirou do rolo de Isaías e botou na sua carta. Mas é de Isaías o versículo. Há alguma coisa no erro nisso? Não. É só a forma de interpretação. Se nós lermos com conhecimento, é por isso que nós erramos. Porque não. Vamos em mais um? Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Das coisas que me escreveste, era bom que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, era bom que o homem tivesse sua própria mulher. Quando se tem um conhecimento de causa, muitos pregam esse versículo, dizendo que o apóstolo Paulo está afirmando que era bom que o jovem vivesse sozinho. Rapaz, não vai nessa não existe isso. É bom que Paulo disse que era bom viver solteiro. Paulo nunca falou isso. Escrito das coisas que me escreveste. Sabe quem escreve para o apóstolo Paulo? A comunidade de Corinto. E sabe por que a comunidade de Corinto escreve? Porque dentro da comunidade de Corinto, eles estavam sofrendo em 3 posições. Era pecado, era tudo desordenados. A lei civil, moral e cerimonial. As 3 leis que Cristo também veio cumprir. Era judeu que casava com sua irmã. Era judeu que casava com a esposa do seu pai.
Era irmão que casava com a sua sogra. Você sabia disso? Judeu de 50 anos casava com uma menina de 10 anos. Era uma prostituição desafreada. Amados, era o irmão condenando o outro na justiça. Era prostituição por cima de prostituição. As mulheres, não, eu não uso véu, não uso, eu não caso, Então a comunidade de Corinto escreve ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pega e lê o versículo no capítulo 7 de 1 Coríntios e versículo 1. Ele apenas lê: ora, quantas coisas que me escreveste, bem seria que um homem não tocasse mulher. Ele está respondendo à comunidade de Corinto. Só isso. Paulo nunca disse que não era para o homem não casar essas coisas. Em algumas aplicações hoje, Gleice, os pessoal estão dizendo: olha, Paulo falou. Paulo nunca falou isso. Ele está respondendo. É por isso que nós temos que ter conhecimento das interpretações bíblicas. Vamos em mais um? Ei, não se escandalize aqui com esse versículo. 1 Coríntios é muito usado hoje. E que, irmão Edson? É muito usado hoje. Não estou dizendo que é errado, mas é muito usado hoje. E é usado 2 vezes no mês, em lugares, e outros 3 vezes ao mês, e outros 1 vez no mês. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos lá na Santa Ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Repito, pois eu recebi do Senhor também o que vos ensinei. O que é que Paulo recebeu de Jesus? Paulo tem experiência com Cristo ressurreto, não com Cristo encarnado. Paulo não estava no dia da Santa Ceia. O que foi que ele recebeu? A ceia ele não recebeu, porque ele não viveu no tempo de Jesus. Quando acontecia o ministério de Jesus, o apóstolo Paulo tinha, no mínimo, de 5 a 8 anos de idade. Era uma criança. O que ele recebeu? Então, quando nós lemos esse versículo nas Santas Ceias, a gente não pode afirmar que Paulo recebeu, porque ele não recebeu nada. Ele observa a Santa Ceia dos apóstolos. Ele deve ter observado as escritas de Lucas em Atos dos Apóstolos, com algumas observações de Pedro, e ele traz para 1 Coríntios. Ele observou alguma coisa em João Marcos, que é o João e Marcos é a mesma pessoa, é o mesmo livro, só dividiram. João Marcos é a mesma pessoa. Entendemos isso na primeira viagem de Paulo, que ele encosta em Bernabé e traz o seu primo, João Marcos. Ele observou talvez Mateus, mas Paulo não estava no dia da Santa Ceia. É errado, Edson? Não, não é errado, não é. Mas quando nós não temos o conhecimento, nós afirmamos que Paulo recebeu. Paulo não recebeu, porque ele não estava no dia da Santa Ceia. Ele não tem experiência com Cristo encarnado. Essa passagem da Santa Ceia, Lucas relata o Cristo encarnado, os apóstolos junto com Jesus. E ceia, no original do grego, é refeição. É muita comida, é bandeja. É comida para te infartar. Jesus, quando terminava a ceia, chega ali: ai, realizado, meu Jesus. Aí lá vem os fariseus, comilão, beberrão. Porque ceia é refeição. Para nós entendermos o pão e o vinho, nós temos que ler Pedro, nós temos que ler Atos. Nós temos que entender Pedro e tem que entender Atos primeiro. Não jogar diretamente para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não teve experiência com Cristo encarnado. Ele teve experiência com Cristo ressurreto. E no dia da Santa Ceia o apóstolo Paulo estava lá e não recebeu nada. Então, como se deve fazer? Ler o versículo e puxar lá para Atos 16. Tem que ir para lá. Senão não se entende. Mas não é errado. Vamos lá. Mais um para nós finalizar. Quando se lê Romanos, falei Atos 16, né? Não sei se é Atos 9, por aí. Quando se lê Romanos, o
apóstolo Paulo aos Romanos? Apóstolo Paulo aos Romanos. Tem que entender que o apóstolo Paulo escreveu Romanos. Quando se tem um conhecimento, ele só escreve Romanos até o capítulo 15. Capítulo 16 não é o apóstolo Paulo que escreve. Como me prova isso? Tem texto? Tem. Romanos capítulo 16 e versículo 22, lê lá. Depois lê lá, Romanos 16, 22. Quem é que escreve o capítulo 16 de Romanos? É Técio. Eu, Técio, escrevo essa carta. Técio, não é Paulo. Paulo escreve até o versículo 15. Isso é conhecimento de causa. E muita gente lê o versículo 16 de Romanos, só olha o que Paulo fala. Paulo não escreve Romanos 16. É Técio. Romanos 16, 22 está lá. E eu, Técio, escrevo essa carta. Está lá escrito. Está tudo dentro da Bíblia. E para nós finalizar, 15 horas e 21 minutos. Isso é graça e conhecimento, amado. Muitos pregam que tu tem que crescer na graça e conhecimento. Aí muita imagina que graça é poder. Graça não é poder. Graça não é agitamento. Graça é tu ter a certeza por algo merecido que tu está salvo. Isso é graça. Graça não é pentecostalismo. Graça não é rodar e cair. Não estou dizendo que está errado. Não é agitação. Graça é ter a certeza que eu estou salvo. E o que é conhecimento? É o ato de compreender. Olha os verbos do infinitivo. Conhecimento de causa. Edson, o que é um conhecimento de causa? Convido o Railson, convido o Gleison, convido o João Santos, que está aqui nos acompanhando, os outros. Railson, ora pelo irmão, que ele está com o pulmão arrebentado. Railson, vai lá. O Railson vai lá e ora pelo irmão, os irmãos ora. Irmão, mas se o Railson tiver conhecimento de causa e o Gleison tiver conhecimento de causa, que é o examinar, o compreender, o verificar, o estudar. Irmão, por que tu está tendo dor no pulmão? Já orei por ti 3 vezes e tu não é curado. Irmão, que eu estou exalando essa fumaça. Fumaça? Da onde? Aí tu vai ver que a fumaça está no quintal do irmão. Todo dia o irmão vai lá e acende um fogo e o velhinho vem e exala a fumaça. Aí tu ora, o irmão não é curado. Aí quando tu tem conhecimento de causa, tu vai em cima da causa. Você vai lá no outro quintal. Irmã, tem como você parar de acender o fogo? Irmã, tá, porque o irmão aqui está sendo prejudicado, o pulmão dele. A irmã acabou com fogo no quintal, não precisa orar mais pelo pulmão do irmão. Você entende? É isso que eu estou falando, interpretação, é ter conhecimento de causa. Vamos finalizar? Fé. A gente fala muita fé, firme fundamento das coisas, isso é um conceito e uma finalidade da língua portuguesa. Quando se vê fé no hebraico, é emuná. E emuná no hebraico é agarrar-se. É agarrar-se firme com Deus. É ter a firmeza que você está salvo com Deus. A certeza que está salvo é diferente. E de emuná se originou a palavra Ramã. E Ramã, o que é Ramã no hebraico? É amém. Mas só que amém no grego não é que assim seja. Amém no grego é eu creio. É nisso eu me afirmo. Nisso eu me agarro. Não, Edson. Amém é que assim seja. Linguagem português. Finalidade, conceito português. Não é errado. Mas só então por que aqui seja não é errado? É porque que assim seja é segunda instância. O Railson terminou de pregar e eu digo amém. Mas eu estou falando em segunda instância, porque o Railson pregou, porque o Gleison pregou. Então a minha fé, o meu amém vem na segunda instância. Não. No original, nisso eu me agarro, nisso eu me pego, nisso eu me afirmo. É primeira instância. Não precisa eu ouvir ninguém. Não precisa ninguém motivar a minha fé. Não precisa ninguém me motivar o meu emuná no hebraico. E o Ramã no grego não precisa. É porque eu tenho a certeza direto com ele que eu sou salvo. Nisso eu me afirmo, nisso eu creio, nisso eu me agarro. Amém. Mas que é
assim seja. Tá certo, mas em segunda instância. O amém no original é primeira instância. Isso é graça. Isso é crescer na graça. Isso é crescer no conhecimento. Espero ter contribuído com vocês nessa tarde de sábado. Porque ministrou essa mensagem, irmãos? Para que os nossos líderes, aquele que está à frente de uma obra, tem que ter o conhecimento. Para que não seja enganado pelo esse avalanche que está por aí. E aí, irmão? Dízimo é obrigatório? Dízimo não é obrigatório? Santa Ceia dos Mortos é obrigatório? Não é? Tem que ter conhecimento, meus irmãos, para não ser enganado. Tem que ter base. Mas Edson, é uma verdade que muitos pregam por aí. Só vamos vencer a verdade com a verdade autêntica. E para ter verdade autêntica, tem que ter conhecimento. Tem que ter base. Se não ter base, é levado com qualquer vento de doutrina. Com qualquer coisinha. E tem gente que vai chegar e vai mostrar, ó, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. É mesmo, tá aqui. Mas quando tu tem o conhecimento dos originais, quando você tem a base, que você sabe o que aconteceu ali, você vai dizer, tá aí, mas o sentido não é esse. Tá aí, mas o autor, a interpretação do autor não é essa. Tá aí, mas não é isso no original. Tá aí, na língua hebraica não é isso. Tá aí, no grego não é isso. Tá escrito aí, no aramaico não é isso. Aí você se sai, você consegue. Isso é conhecimento. Amém? Até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Eu agradeço a todos. Deixa eu ver aqui algumas figuras. Leandro aí, Josué Araújo, De Ângelo Galvão, grande homem de Deus. Também aqui o De Ângelo Santos, né, teólogo, grande homem de Deus. Cleice, outros, meu amigo Railson, teólogo também. Rapaz, tá cheio aqui. Espero não ter vacilado em nenhuma vírgula. São homens conhecedores. Deus abençoe vocês e até o próximo sábado, se assim Deus quiser. Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mateus 22:29. Respondendo Jesus: errais, porque não examina. Examinar é um verbo no infinitivo, ok? Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Amém.